Salve, salve, saudações azulinas, sejam muito bem-vindos, você torcedor ligado na Remo TV Bet Nacional. Vamos começar mais uma transmissão. Desde já a gente agradece a sua audiência e preferência. Sejam muito bem-vindos aqui à Remo TV Bet Nacional. Para você que ainda não é inscrito, já faça aqui o meu convite, se inscreva, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos do seu clube mais querido do Brasil. Aqui do meu lado direito, Maurício Bessa. Seja bem-vindo, Maurício Bessa. Qual a expectativa aí para o jogo de hoje? Boa noite, Daniel. Boa noite, craque Marquinhos. É um jogo que o técnico Marcelo Cabo precisa, né, ter um pouco mais de atenção. Muito se falava, né, da surpresa que foi essa equipe do São Raimundo, principalmente na Copa do Brasil, né? A equipe já foi eliminada, mas diferente do que acontece no Campeonato Paraense, onde o Clube do Remo tem, né, informações das equipes que participam do Campeonato Paraense, enfim, tem mais acesso aos jogos, e, claro, mais informações. A equipe do São Raimundo, ela desperta uma certa atenção devido a isso, né? Por não termos tanta informação do São Raimundo assim, dos últimos jogos, enfim, a gente acompanha muito o que acontece nas competições, tanto nacional quanto a questão da Copa Verde, mas é um jogo que pode propor para o Clube do Remo um novo desafio, né? De um time desconhecido, mas que o Clube do Remo precisa ter uma atenção, porque de bobo não tem nada, né? Já provou aí nos últimos jogos, fez um jogo difícil, né, na Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba, venceu seu último jogo fora de casa e tem aí algumas peças até interessantes que o Clube do Remo precisa ficar de olho, né? Porque são jogadores que volta e meia aparecem, muita gente presta atenção, né, nos atacantes, normalmente dos times adversários, mas tem um meio-campo aí que costuma sempre aparecer, pisar na área. Mas o Marcelo Cabo vem treinando o Clube do Remo muito bem e a gente espera que o Clube do Remo mais uma vez possa fazer uma boa apresentação e dar seguimento aí nessa boa fase. Maurício Bessa, num jogo onde a gente tem uma formação 4-3-3 da equipe do São Raimundo, com um técnico experiente, que é o caso do Chiquinho Viana, que está no comando técnico desde 2013, ou seja, tem 11 anos aí o comando técnico da equipe de Roraima. O que a gente pode esperar para um jogo de hoje, tendo essa experiência aí de um técnico como o Chiquinho Viana? Um cara consolidado na região, né? Não só pela equipe do São Raimundo, ele também teve uma passagem pelo Náutico de lá mesmo há muito tempo, mas é um cara que, apesar do tempo, né, dentro do próprio clube, dentro da região, ele é um cara que tem a equipe na sua mão, né? Ele é um cara que tem o respeito da equipe, consegue transpassar isso para os seus jogadores, consegue ter, né, tem tido nos seus últimos jogos os bons resultados e vem conseguindo fazer, né, com que essa equipe do São Raimundo consiga esses resultados recentes de uma boa equipe, que consegue trazer um otimismo para o torcedor, né, do São Raimundo e que tem, né, para ser esse conhecimento, consegue passar para os seus jogadores e vem a galera comprando a ideia dele, faz com que esse jogo tenha esse ar de um pouco mais de atenção para o Clube do Remo. Mas, por se tratar, né, de uma equipe que, para o quesito do norte, ainda está aparecendo um pouco mais para o cenário agora, a atenção precisa ser redobrada, mas a gente acredita e espera que o Clube do Remo consiga fazer, né, o seu jogo, propor o que vem fazendo nos seus últimos jogos, até porque o time comprou a ideia do Marcelo Cabo, a torcida vem junto, então esse apoio externo também é muito importante. O time e o torcedor fizeram essa conexão muito forte nessa temporada. Não que isso não acontecesse nas temporadas passadas, mas esse ano, apesar, né, dos resultados amistosos que aconteceram antes, né, desses 9 jogos seguidos, o torcedor sempre abraçou o Clube do Remo, sempre cobrou porque esperava muito mais dessa equipe. O Marcelo Cabo conseguiu passar essa filosofia dele, o time encontrou ali a melhor forma de jogar e os resultados vêm acontecendo. Então o torcedor está otimista para o jogo de hoje. O São Raimundo vai propor um jogo que, como eu disse lá na minha primeira participação, é um time um pouco desconhecido, né? A gente não tem tanta informação assim da equipe do São Raimundo, por isso esse freio ainda antes de sair para jogar. Mas o Clube do Remo com certeza vai se impor e vai fazer um bom jogo na noite de hoje. E aí você acompanha o gramado de jogo, um gramado que não é um dos melhores, mas eu creio que não vai ter problemas para a bola rolar nesse gramado aí, né, Maurício? Com certeza, né? Até porque para o Clube do Remo hoje, né, mais um desafio. O Clube do Remo busca a sua 10ª vitória seguida, mas acima de tudo busca fazer, né, o que vem fazendo nos últimos jogos, que é propor um jogo ofensivo, que é dominar o jogo. O pessoal comprou muito bem a ideia do técnico Marcelo Cabo. E justamente isso, né, faz com que tenha uma certa empolgação por parte da torcida. Há aquele torcedor que diz que o Clube do Remo ainda não ganhou nada, mas olha, a toada é assim. Um elenco que tem
vários jogadores comprometidos. O Marquinhos destacou muito bem. O Marcelo Cabo não trabalha só com 11 jogadores, ele tem um elenco. O jogador que entra para substituir outro jogador entra com a mesma pegada, o cara entra com o mesmo pensamento de mudar o jogo, de ir para cima, de buscar, entendeu? Então isso é muito importante. Fora de campo a resposta tem sido fantástica também, torcedor. E por mais, né, que o Remo comece, né, tenha esse controle de jogo, ele sempre tem um pouco de cautela justamente para explorar o melhor de cada jogo, o melhor de cada parte, né, do jogo. O Clube do Remo tem conseguido trabalhar muito bem, não só a parte em que ataca, como também a parte que defende. Então o torcedor já vem meio que acostumado até a sofrer durante o jogo, falando assim, como a gente diz, né, no futebol, tem aqueles momentos que o adversário vai ter aquela pressão, mas até isso o Clube do Remo tem conseguido trabalhar. Então a gente espera que no jogo de hoje a proposta do Clube do Remo siga sendo a mesma que trouxe o clube para esse patamar de 9 vitórias seguidas e que possa, né, desandar da mesma forma. A gente sabe que precisa conter, né, essa ansiedade, né, pelo jogo em si, pelo número expressivo de vitórias seguidas, mas o Remo tem total condição de poder propor um bom jogo, até porque vem conseguindo manter isso nos últimos jogos. Vamos aguardar aí como é que vai ser as opções do técnico Marcelo Cabo para o segundo tempo. Lembrando, não é a primeira vez que o clube do Remo sai atrás no placar, né? Tem uma difícil tarefa de virar esse jogo na equipe do São Raimundo, que a gente já ressaltava desde o início do jogo, que era um adversário difícil. E, na minha opinião, é uma disputa a nível que o clube do Remo precisava como teste, né, Maurício? Não, e não só o placar, né, adverso, mas a equipe do São Raimundo, ela não só não joga, como ela também não deixa o clube do Remo jogar da maneira que o clube do Remo costuma jogar. Então, talvez no Campeonato Paraense, a equipe, vamos lá, do Bragantino tenha proposto um jogo assim um pouco mais dificultoso para o clube do Remo, enfim, a própria equipe da Tuna no amistoso propôs ali um primeiro tempo que tirou o clube do Remo ali do seu volume de jogo. Então o Marcelo Cabo ele costuma, né, analisar principalmente o primeiro tempo, os primeiros minutos. Se não funcionar a estratégia dele, ele sempre monta, né? Ele sempre tem um plano para esse segundo tempo. E é isso que a gente espera para ver, né? O que ele vai mudar para esse clube do Remo. O Marquinhos ponderou muito bem, né, essa falta desse penúltimo passe, cara. O que deixaria um jogador em condições de finalizar. A gente teve, por exemplo, o Richard Franco tendo as melhores chances do clube do Remo, com exceção daquela do Fabinho, mas assim, um cara que pisa na área. Você imagina se a bola chegasse mais vezes, da maneira que chegou para o próprio Richard ou para algum outro jogador com melhores condições dentro da área. O clube do Remo estaria, com certeza, aí com pelo menos um gol. Mas faltou um pouco disso nesse primeiro tempo, desse penúltimo passe, dessa aproximação do meio com o ataque. A gente observou ali jogadores um pouco mais afastados e até jogando um pouco sozinho. E aí, nesse combate 1-1, nem sempre, né, o jogador vai ter essa vantagem, né, de passar ou de ter uma tranquilidade a mais. As próprias tentativas do Pedro Vitor de cruzamento, elas sempre estavam muito bem marcadas pela equipe do São Raimundo, que, volto a repetir aqui, talvez seja uma das equipes mais desafiadoras para o clube do Remo nesse início de temporada, que é uma equipe que não só segura e prende, amarra o jogo da maneira que gosta, mas quando vai para o ataque não tem medo de finalizar, não tem aquela de ficar girando bola, é finalização, é chute pro gol, não tem medo de errar. Então o Clube do Remo precisa se atentar não só nas bolas paradas, como também na liberdade de alguns jogadores. A gente destacou aqui o Tavinho, que é um cara que pega muito bem de fora da área, mas tem o próprio Juninho, que não apareceu tão bem nesse primeiro tempo, ele que fez 2 gols no último jogo, também é um jogador que costuma muito aparecer também, então precisa manter não só a atenção nessa marcação para esse segundo tempo, mas também conseguir propor um jogo melhor. Bora ver o que o Marcelo Cabo propõe para esse segundo tempo do Clube do Remo. Beleza. Não tem nada perdido. O Clube do Remo tem chances e claras, como disse o Marquinhos Belém, de reverter essa situação aqui em Belém na próxima quarta-feira, já contando sempre com o apoio da torcida, né, Maurício? Não é um bicho de 7 cabeças, né? Uma derrota uma hora ou outra ia acontecer para o Clube do Remo. Num jogo como esse, é aquele jogo que dá para perder, né? Porque o Clube do Remo consegue recuperar em casa. Claro que o resultado não é o que o torcedor, o que os jogadores queriam. O próprio Marcelo, inclusive, vai se cobrar muito por não ter conseguido fazer ou ter conseguido, né, fazer uma forma de jogo que conseguisse avançar diante dessa equipe que respeita muito, né, a sua tática, propôs esse jogo. Se a equipe do São Raimundo não tivesse feito esse gol, por exemplo, acho que o jogo teria mais para ser 0-0 do que uma vitória, por exemplo, da equipe da casa. Mas enfim, não é um bicho de 7 cabeças, o Clube do Remo tem tudo para reverter isso no estádio Bamparabainão
na próxima quarta-feira. O próprio Anderson Show, inclusive, já está com pensamento para a próxima quarta. Lembrando que o próximo compromisso do Clube do Remo é no Paraense, no próximo domingo. Mas quarta-feira não é um bicho de 7 cabeças. O Clube do Remo, com certeza, jogando em casa, um gramado muito melhor, com a sua torcida, vai com certeza reverter esse jogo. Estou despedindo aqui também do Maurício Bessa. Maurício, muito obrigado. É sempre bom fazer essas transmissões contigo. E aí se despede da galera ligada aqui na Remo TV. Obrigado, Daniel. Obrigado, Marquinhos. É um jogo que o Clube do Remo, né, pôde perder, mas pode com certeza reverter na próxima quarta-feira. Só lembrando, né, que teremos a transmissão aqui pela Remo TV, agradecendo a todo mundo que esteve, né, na transmissão com a gente. Então o Marcelo Cabo vai estudar muito bem esse jogo, um jogo para ser estudado, de um adversário que a gente pouco conhecia, né, mas que já pregava essa cautela. Infelizmente a vitória não veio no jogo de hoje, mas uma reversão do placar, o Clube do Remo com certeza avançará nessa Copa Verde. Forte abraço para todo mundo. Galera, a gente vai se despedindo, agradecendo a sua audiência e preferência, já fazendo o convite para a próxima transmissão na próxima quarta-feira e também no domingo. Você acompanha aqui com transmissão também da Remo TV Bet Nacional. O nosso grande abraço, tenha uma boa noite e até a próxima. Tchau, galera.